Bom, no último encontro, quem esteve aqui no último encontro? Bastante, voltaram, né? Nesse último encontro nós falamos sobre o sofrimento, como Deus pode usar o sofrimento ao nosso favor. O tema da mensagem foi onde Deus está quando sofremos. Você que não assistiu, né, que está assistindo agora essa ministração, você pode acessar essa mensagem pelo YouTube, né? Coloque lá Ministério Ele e Elas
e onde Deus está quando sofremos. Na verdade, essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, ela é, vamos dizer assim, como que uma continuação. Uma continuação. Quando nós sofremos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não nos colocarmos no lugar certo, né, no lugar buscar em Deus, nós corremos o risco de buscar a nossa satisfação em lugares errados. Amém? Então, o que eu quero falar com você nessa noite é para levar você a meditar. Onde você está buscando a sua satisfação? E você que trouxe seu caderninho e quiser anotar, lá em João 4:14, quem trouxe a Bíblia pode acompanhar, eu vou ler, diz assim: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Não vamos ler só apenas esse texto. Mas aqui nos mostra uma fonte. Amém? Jesus é essa fonte. Quando, dentro desse contexto, em João 4, Jesus conversava com uma mulher que estava sedenta por mais dele. Você depois pode ler essa história na sua casa. Está lá em João 4. A história da mulher samaritana. Uma mulher que ouviu do Senhor: eu sou Cristo. Uma mulher que teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Amém? Vamos abrir agora as nossas Bíblias no texto que nós iremos meditar nessa noite, em Jeremias 2. Deus tem falado muito ao meu coração com esse texto, que está lá em Jeremias 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 12 e versículo 13, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Amém? Nós vemos ali que Deus fala com quem? Com o meu povo. Deus não está falando ali com uma pessoa que não conhece a Deus. Ele está falando com aquelas pessoas que dizem servir a Ele, que dizem amar a este Deus. Primeiramente, Ele diz assim que nós o abandonamos. Talvez na sua cabeça você pense, mas eu nunca abandonei a Deus. Eu não abandono o Senhor. Eu tenho Deus no meu coração. Olha, eu não faço mal para ninguém. Eu não busco fazer nada, né, que prejudique outra pessoa. E nós temos criado na nossa mente uma certa forma de adorar a Deus e de ter comunhão com esse Deus. Mas quantas situações nós somos levadas a abandonar a Deus. Acostumamos a pensar que Deus está conosco. Acostumamos a pensar que Deus, Ele sempre está comigo. Muitas vezes nós vamos o abandonando quando tomamos um caminho errado. Quando começamos a nos achar independente, quando na verdade nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida a dependência total de Deus. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diz que busque a dependência total do Senhor. Nesses dias que vivemos, nos dias atuais, nunca se ouviu falar tanto de Deus. Você pode digitar no Google e você tem mensagens, você digita no YouTube e você tem mensagens, nos canais de televisão, nas rádios, você ouve falar de Deus. Hoje não se busca Deus, de certa forma, quem não quer. Porque hoje se torna ainda mais no nosso país, que nós temos liberdade para adorar, liberdade de culto.
E quantas vezes nós acabamos querendo Deus na nossa vida? Nós queremos o favor de Deus, mas não queremos andar conforme os estatutos e as ordenanças de Deus. Quando nós começamos a abandoná-lo, nós vamos buscar. O ser humano, nós precisamos entender, a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, através do pecado, lá no início, quando Adão e Eva, eles pecaram, nós fomos separados de Deus. E todo ser humano, ele nasce com essa ânsia de buscar algo. Parece que nada satisfaz, parece que algo está sempre você buscando algo para se satisfazer. E nós começamos a abandonar Deus, não buscamos na fonte certa e começamos a cavar para nós cisternas. Eu acho interessante, e você que trouxe um caderno, uma caneta, você pode anotar que a cisterna, você pode fazer um paralelo a ela, a falsificação de se buscar a Deus. Uma falsificação. É uma forma, nós achamos que estamos seguindo o caminho certo, nós achamos que estamos indo na direção certa, mas na verdade estamos cavando cisternas. E Deus diz não apenas cisternas, mas cisternas rachadas. Para você entender o contexto de uma cisterna, antigamente, quando foi escrito o profeta Jeremias, ele escreveu ali, era algo que era normal para eles, eles entendiam essa figura de linguagem. Porque naquele tempo existia um período, se não me engano, entre maio e setembro, onde havia seca. Então, quando há seca, você tem que se preparar para esses dias de seca. Então, eles cavavam nas rochas poços. Só que esse poço era diferente do poço que encontra os lençóis e começa a fluir água. Ele era apenas um poço onde captava a água da chuva. Era captada essa água. Não era um poço onde fluíam águas limpas. Não. A água que se era captada para no tempo de seca ser utilizada era a água da chuva. Eu acredito que se você captasse a água da chuva na sua casa, você já não beberia, não é verdade? Porque ela não é uma água potável. Ela é uma água, de certa forma, suja. Até ela passar, né, pelo processo, ser captada, ela vai ali ficar nos poços, né, nesses poços que eles cavavam, e ali eles guardavam essa água para um tempo de sequidão. Talvez você fale, pastora, mas o que tem a ver isso com a minha vida? Ali eles buscavam captar essa água para um tempo de quê? De seca, para se satisfazerem. Quantas vezes eu e você não cavamos para nós também cisternas, para forjar, de certa forma, algo que venha nos dar satisfação? Nos tempos difíceis, ao invés de buscarmos um manancial de águas vivas, ao invés de buscarmos a Deus, buscamos meios de obter algo desse Deus, ou talvez falsificar isso. A cisterna, você pode colocar ali um exemplo de cisterna, talvez você se encaixe. Essa cisterna, ela precisava, para se construir, para se fazer, era um trabalho muito árduo. Era muito trabalho. Imagine um trabalho que muitas vezes era perdido. Por quê? Se cavava, se via a água caindo, a água até enchia aquela cisterna, mas uma cisterna rachada, ela não retém. E quando que iria se ver que não tinha água? No verão. Quando a seca chegasse, eles iam olhar, buscar aonde estava essa água, e ali não haveria mais. Porque por algum lugar, isso acabou indo embora. Em tempos de chuva, em tempos, vamos dizer assim, de bonança, se nós não
não continuarmos a buscar a fonte certa, mesmo quando tudo vai bem, nós corremos o sério risco de, no tempo de seca da nossa vida, acharmos que estamos cheias, acharmos que sabemos alguma coisa, acharmos que temos alguma coisa e ver que não há nada. Há um poço rachado, um poço, uma cisterna seca. Quantas pessoas cavaram poços na sua vida? Uma pessoa que teve uma infância traumática, uma infância difícil, talvez desprovida financeiramente, emocionalmente, de uma família desestruturada. Ela buscava satisfação em algo, ela buscava se realizar em algo, porque nós queremos nos sentir bem, amém? Você quer se sentir bem? Isso não é errado. Não é errado nós termos alegria, satisfação. O que é errado é onde nós buscamos esta alegria, essa satisfação. Se nós buscarmos na fonte errada, uma hora a seca vem. E quando a seca chegar, nós não teremos uma fonte, nós teremos uma cisterna rachada. O Senhor diz que Ele é uma fonte, um manancial. Um manancial e uma fonte é muito diferente de uma cisterna. O manancial, ele flui. Você vê a água brotando, brota-se, ele dá água. Já a cisterna precisa-se de trabalho árduo para retê-la. E muitas vezes não conseguimos reter. Não conseguimos reter essa felicidade. E essa pessoa que teve uma infância difícil, uma família desestruturada, ela no seu coração, ela começa a dizer, não, eu vou ser feliz, eu vou buscar satisfação, eu vou ser realizada. E ela diz no seu coração, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, nunca mais eu vou passar fome, nunca mais alguém vai me tocar daquela forma. E ela começa a trabalhar arduamente para reter uma satisfação. Só que se ela não estiver retendo isso, se ela não estiver guardando isso no Senhor, buscando a satisfação dela no Senhor, uma hora ela vai se ferir novamente e ela vai ver que essa fonte, essa cisterna, não pôde reter essa água. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Nós precisamos, mesmo em meio à bonança, às chuvas, quando a cisterna ela está sendo cheia, quando a chuva está caindo, você não vai nesses dias de chuva, nós temos vivido dias de muita chuva aqui. Você não tem ido molhar o seu jardim, tem? Não, porque você sabe que há água abundante. Você nem lembra de ir regar, você nem lembra que você precisa ir no jardim pôr água nas florzinhas que estão lá. Por quê? Porque você sabe que está chovendo. Só que quando vem o sol escaldante, quando vem um período difícil, nós temos que viver dando água, porque senão morre. Assim também é a nossa vida. Quando está tudo indo bem, a nossa tendência natural é buscarmos outras coisas para satisfazer o nosso coração. E eu te pergunto, o seu coração, ele tem buscado satisfação e alegria em outra coisa que não seja o Senhor? Será que você está gastando o seu tempo, o seu trabalho, para construir algo que amanhã ou depois você não sabe se vai ter água para matar a sua sede? Às vezes buscando em tantas outras coisas, uma alegria que você não sente há muito tempo. Quantas mulheres aí buscam se casar e falam, não, agora a cisterna ela vai encher e no tempo de sequidão eu vou ter água para beber. Só que você não pode colocar a sua confiança em outra pessoa para te realizar.
Porque essa outra pessoa, ela não pode ser a sua fonte. Amém? Ainda que nós amemos os nossos maridos, eles não podem ser a nossa fonte. Quantos casamentos acabam sendo dilacerados por causa de mulheres que são uma fonte rachada, que só querem amor, querem se realizar, e o marido tem que viver de dia e de noite. Não, você é linda, eu te amo. Se ele levantar e não dizer, eu te amo, ela já se sente, né? Não, ele deve estar com outra, ele não quer mais saber de mim. É uma insegurança. Por quê? Porque ele tem sido a fonte. Ele tem sido a sua fonte. E a sua fonte tem que ser Jesus. Amém? Diga para quem está do seu lado, a sua fonte tem que ser Jesus. Nós temos que nos policiar para que nestes momentos de tranquilidade nós não venhamos a esmorecer até mesmo na nossa fé. Quantas mulheres tiveram os seus casamentos a princípio arruinados. Elas encontram a Deus e aquele mesmo fervor com que ela mostrava buscar a restauração do seu casamento, hoje ela já não tem mais para buscar mais coisas no Senhor, a restauração da sua vida. Ela buscava Deus, ela queria Deus, para que Deus fizesse algo na sua vida, somente para aquilo. Aí quando Deus faz, o que ela faz? Relaxa, começa a relaxar. Agora o meu marido, ele teme a Deus. Eu não preciso me preocupar porque agora ele não me trai mais. Eu não preciso me preocupar porque agora ele não bebe mais. Eu não preciso me preocupar por isso ou por aquilo. E começa a esfriar. E começa a buscar a sua satisfação em outras coisas. Já não tem mais tanta alegria em buscar o Senhor. Tem mais alegria e mais felicidade em ir para o shopping do que talvez buscar a Deus. Abrindo um parênteses. Hoje em dia, antigamente, a gente via assim no contexto, né, de igreja, como era difícil para mulheres buscarem a Deus. Era difícil. Homens realmente com o coração endurecido. Mas esse quadro tem mudado muito nos últimos tempos. E hoje nós temos visto mais homens com o coração maleável para Deus do que mulheres. Mulheres com o coração endurecido. Mulheres que ao invés de levarem o seu marido para próximo de Deus, elas querem o seu marido próximo dela. Ela meio que compete com Deus o coração do esposo. E quantos homens têm padecido, até mesmo na fé, por causa de mulheres difíceis. Mulheres que estão competindo com ele. Querem que ele seja a sua fonte. Não querem fazer com que ele busque a fonte que é o Senhor, amém? Querem ela ser a fonte dele. Querem ela. E nós precisamos falar, Senhor, que mesmo em meio a situações tranquilas, que eu possa sempre saber que o Senhor é a minha fonte. O Senhor sempre será um manancial. Não espere a situação ficar difícil. Não espere novamente você começar a ceder diante de problemas que você enfrentou lá atrás. Quantas vezes nós começamos a achar que somos suficientes já em muitas áreas e já começamos a achar que Deus não precisa trabalhar em nós nisso. Não, agora eu já sei, agora eu já faço. Há quem diga que os nossos maiores inimigos não são as nossas qualidades. Não são os nossos defeitos, mas são as nossas qualidades. Por quê? Porque na nossa qualidade, nós não buscamos a Deus. Quando você é forte em algo, quando você pensa que você sabe algo, você está cavando para você cisternas rachadas. Você está retendo água, porque na sua qualidade, você acha que você não precisa de Deus. E isso, nós temos que tomar cuidado, porque isso não é algo proposital. Nós não fazemos isso propositalmente. Eu quero ser assim, eu vou... Não, Deus, eu não quero que o Senhor me ajude.
Não. Nós vamos com jeitinho. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Ele nos engana. Nós somos enganadas pelo nosso coração. Nós começamos a achar, não, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus na minha casa, eu tenho Deus na minha família. E quando nós vamos ver, nós estamos mais distante de Deus do que podemos imaginar. Por quê? Porque conforme as coisas vão melhorando, vamos cavando cisternas. Nos achando totalmente dependentes de Deus. Independente. Deus não precisa, isso eu já sei como fazer. Nessa área eu já não preciso mais cuidar tanto. E começamos a cavar cisternas. Qual área da sua vida você já não busca mais o Senhor como uma fonte? Qual área da sua vida você tem visto que você tem deixado Deus de lado? Você já não busca mais o conselho dele? Se nós gastássemos o mesmo tempo em oração, em buscar a Deus, quando temos que resolver um conflito, já pensou se nós parássemos antes para buscar o conselho, buscar a direção, buscar se isso realmente é algo de Deus? Já pensou quantos conflitos nós não teríamos? Quantos conflitos nós evitaríamos? Por quê? Buscamos o conselho de Deus antes. Mas hoje, a humanidade ela busca o quê? Colocar Deus no meio depois que o negócio já está feito. Deus tem que resolver os meus problemas. Quando eu não posso, daí eu já fiz de tudo, cheguei lá, não tem água, agora eu clamo a Deus. Não. Nós precisamos ter isso como um hábito, de buscar a Deus em todas as situações da nossa vida. Sejam elas situações pequenas, situações grandes, situações as quais você não tem mais o controle. Quantas moças começam a orar pelos seus maridos. Ai, Senhor, me dá um namorado, me dá um marido. Aí quando encontra o namorado, já não busca mais a Deus, já não tem mais tanto ânimo para orar. Por quê? Porque começa a cavar para si cisternas. Deus não é mais a fonte. Agora tem algo que me satisfaz mais. Agora eu tenho um relacionamento que gera em mim alegria, que gera em mim satisfação. E eu não posso perder isso. Então, Senhor, olha, eu sei que o Senhor tem muita gente para cuidar. Pode deixar que eu cuido disso. Pode deixar, Senhor, que eu vou dar conta. Não precisa se preocupar, não. Olha lá, começa a mostrar para Deus quanta gente precisa dele. E começa a cavar para si cisternas que não vão reter água. Se você não colocar o Senhor no início, se Deus não entrar no início, não adianta querer chamar Ele no fim, como apenas um solucionador de problemas. Nós falamos sobre isso no encontro passado. Quantas pessoas sofrem hoje consequências do passado? Porque a nossa tendência é evitar o conflito. A nossa tendência é falar, não, depois se resolve. E entramos em maiores enrascadas porque não buscamos a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com as chuvas. Ali, no contexto, quando Deus fala assim, o meu povo, acompanhe comigo, cavaram as suas cisternas rachadas, que não retêm água. Então, quer dizer que essa cisterna, durante a chuva, se ela não retesse água, já saberia que ela não ia ter no verão, não é verdade? Se você conseguisse ver no início de uma situação,
que não vai dar certo aquilo que você está colocando as suas forças, naquilo que você está trabalhando arduamente para ser a solução dos seus problemas, se lá no começo você soubesse disso, você buscaria Deus mais fácil. No começo você já colocaria Deus, clamaria por Ele. Falaria, Deus, eu não posso. Mas o problema é que nós vamos tentando. E na hora que precisa-se de um milagre, o milagre é uma intervenção divina. Tem casos que precisam apenas de uma intervenção divina. Não há mais o que fazer. Aí quando você não pode fazer mais nada, aí é mais fácil entregar. Nós precisamos aprender a entregar antes. Entregar antes, falar, Deus, entra antes no meu barquinho. Para que esperar chegar no tempo difícil? Para que esperar pelo tempo de luta? Para daí sim buscar a Deus? Somente pessoas irracionais abandonariam um manancial de águas vivas e trocariam por uma água que nem potável é. Junto com essa água que ficava parada, vinha bicho, tinham vermes, e ainda assim, a pessoa se torna tão obstinada que ela continua a lutar com os seus próprios braços, a fazer aquilo que muitas vezes não é a vontade de Deus. Nós precisamos falar, Deus, eu quero ser uma mulher sábia, amém? Eu quero ser uma mulher sábia e buscar o Senhor enquanto eu posso achá-lo. Não me deixe acostumar. Nós não podemos nos acostumar com quando tudo vai bem. Quando tudo que a gente planejou está indo conforme o esperado. Nós precisamos falar, Deus, abra os meus olhos. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que realmente esse é o caminho que o Senhor tem para a minha vida? Será que realmente o nosso termômetro para ver se tudo vai bem, né, se está dando certo, é que tudo vai bem. E nem sempre quando tudo vai bem é porque Deus está no comando. Você sabia disso? Nem sempre. Pede um sinal para Deus e às vezes quem manda o sinal é o diabo. E a pessoa não buscou a Deus e ela cai num laço. Se é contra a palavra de Deus, se é contra aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, então não vem dele. Amém? Nós não podemos buscar um sinal de Deus, buscar algo de Deus que vai contrário à palavra dele. Não. Nós precisamos falar, Deus, que eu possa buscar em Ti. Abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não é esses olhos naturais, são olhos espirituais. Começar a ouvir de Deus, a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Tem gente que ora, pede, mas na hora de parar e ouvir a Deus e fazer o que Deus manda, a pessoa retrocede. A pessoa fala, não, mas eu trabalhei tanto para cavar isso aqui, deu tanto trabalho, e agora o que eu vou fazer? Vou buscar um manancial de água viva e vou largar essa cisterna que me deu tanto trabalho? Mas olha, tem água, mas não é água potável. Tem água, mas é uma água que não é uma água que jorra para a vida eterna. Talvez a sua cisterna seja uma falsa religião. Você acha que você tem comunhão com Deus. Como que eu vou saber o que é uma falsa religião? É algo que não gera em você intimidade com Deus. Intimidade. Você precisa se relacionar com Deus. Amém? Se relacionar com esse Deus ser íntimo seu. Nós procuramos maneiras naturais de tocar a Deus, de pedir a Deus. Precisamos disso ou daquilo para que Deus fale conosco. Quando, na verdade, isso são apenas maneiras de tentarmos reter a água.
Você tem acesso à fonte inesgotável. Vá até ela. Sacia sua sede nela. Não deixe que nada nem ninguém venha fazer com que essa água ela se torne parada. Parada. Eu não sei em qual área da sua vida você hoje se vê autossuficiente. Tem pessoas que quando estão numa situação financeira estável, começam a se esquecer de Deus. Começam a buscar satisfação naquilo que podem comprar, naquilo que podem ter. Ah, mas eu trabalhei tão duro, hoje eu estou colhendo o fruto do meu trabalho. Só que mesmo esse fruto do seu trabalho precisa vir de Deus. Amém? Você precisa saber que Deus é o teu provedor. Deus é o teu provedor. Se você está numa situação boa, é porque Ele proveu. Amém? Não se ache autossuficiente. Não se ache como que se você retém, como que se você tem o domínio. Não. Fale, Senhor, eu quero sempre olhar para o Senhor. Tem pessoas que mesmo em situações assim, elas dizem, não, nunca eu vou me esquecer de Deus. Sempre vou me lembrar. Só que daí quando ela tem oportunidade, ela vai trocando as coisas de Deus. Ela vai abrindo mão das coisas de Deus para ter satisfação em outras coisas. Ela já vê mais satisfação em fazer uma viagem. Ela já vê mais satisfação, não que isso seja errado, amém? Nós precisamos dessas coisas, mas isso não pode ser a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria tem que ser o Senhor, porque a viagem você volta. E quando você voltar, tudo vai estar no mesmo jeito. Ah, eu vou no shopping e desestresso. Você vai voltar para casa. Você não vai ficar no shopping. A blusa nova que faz você se sentir bem, vai ficar velha. O sapato novo que faz você, desfilar e falar assim, olha o meu sapato, que todo mundo olhe aquilo, ele vai envelhecer. E às vezes nem precisa envelhecer. Às vezes é só você ver que ninguém notou e você já fica triste, Não recebeu elogios, não recebeu aquela afirmação das pessoas, daí já se entristece. Aí vai buscar outro lugar, outra coisa para ser feliz. Para buscar uma felicidade que nós só podemos encontrar em Jesus. É só nele. Não adianta você pensar, eu serei feliz quando meu esposo for dessa forma. Não, porque ele não é a sua fonte. E ele não pode ser a sua fonte. Eu serei feliz quando eu terminar os meus estudos. Eu serei feliz quando eu estiver formada. Eu serei feliz quando eu passar no concurso, Vou ser juíza. Daí eu vou ser feliz. Não, você não vai ser feliz. Você vai estar feliz. Amém? É diferente o ser e o estar. Eu sempre uso o exemplo, A diferença entre ser e estar. Uma mulher, quando ela está grávida, ela não é uma grávida. Ela está num período, então ela está grávida. Daqui uns tempos vai passar e ela vai ganhar neném, ela vai continuar sendo grávida? Não. Então, o ser feliz, dependendo de algo exterior, nunca nós podemos relacionar a isso. A outra coisa, ser feliz quando eu casar, serei feliz quando isso, serei feliz quando aquilo. Não, você pode ficar feliz. Eu vou ficar tão contente, feliz quando eu passar no concurso. Eu vou ficar tão feliz quando a minha família toda servir a Deus. Eu vou ficar... Agora, ser é diferente. Ser é diferente. Você só será feliz quando você tiver a fonte, o manancial inesgotável. Amém? Abra comigo em João 4. Eu vou ler só um pedacinho. Da história de uma mulher. Eu falei para vocês lerem em casa. Vocês vão ler, tá? Mas eu vou ler
do versículo 9. Não, perdão, 7. Acompanhe comigo, diz assim, ó. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar. Vamos parar aqui um instante. Essa mulher, ela tinha um conflito. O texto, se você ler em casa, depois você vai ler o comecinho, diz que essa mulher, ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Quando ela pede dessa água, quando ela busca de Jesus resolver um problema que para ela era o quê? Enfrentar as mulheres que a conheciam quando ela buscava água. O momento de busca de água no poço era um momento, vamos dizer assim, de colocar a fofoca em dia. Se ia de manhã, enquanto o sol não estava forte. Essas mulheres buscavam água ali naquele período, onde elas não iriam se cansar nem com o sol para caminhar até lá, nem voltar com o seu cântaro cheio. Mas essa mulher, o texto diz que ela ia ao meio-dia. Por quê? Porque naquela cidade ela era mal vista. E quando nós lemos esse texto, que ela pede essa água para Jesus, Jesus pergunta para ela, no versículo 16 diz assim, vá, chame o seu marido e volte. Não adianta nós querermos a fonte de água viva somente para solucionar alguns problemas. Essa mulher queria não mais ir até aquele poço. Ela queria não mais ser envergonhada e ser o motivo da conversa. Que aquelas outras estavam ali, olha lá, fulana, você viu? Estava com o marido de ciclano, agora está com o de fulano. Olha lá, está vivendo com tal. Ela não queria mais isso. Então ela falou, então eu quero dessa água. Só que Jesus, ele não faz nada pela metade. Diga para quem está do seu lado, Jesus não faz nada pela metade. Jesus vai no conflito, onde há algo a se resolver. E quando ele confronta, ele responde, ele poderia dizer, não, você já tem essa água. É só você me aceitar. Não, Jesus quer tratar algo na vida dela. Ele fala para ela, vai lá e busca o seu marido. O problema dela não era só ir buscar água. Ela precisava solucionar outras questões. E ali eu costumo dizer que a resposta dela muda tudo. Porque ela responde como? Não tenho marido. E Jesus fala, disse bem. Jesus já sabia a resposta. Só que ele queria saber se ela sabia. Você sabe onde estão as áreas onde ele não tem sido a sua fonte? Essa mulher buscava uma satisfação emocional, uma satisfação, um prazer em relacionamentos que saía, entrava em um, saía no outro, eles eram frustrados. 6 homens não puderam satisfazer essa mulher. Que área na sua vida? Que área em sua vida? Ninguém está podendo saciar. Ninguém. Que área em sua vida? Parece que quanto mais você cava cisternas para você, você não vê alegria. A hora que você conquista,
Você fala, eu achei que a alegria ia ser maior. Tem gente que coloca o seu tempo, tudo, né, numa conquista, por exemplo, de uma reforma de uma casa. Ela, durante um tempo, ela vai, ela reforma e vai, ela passeia de loja em loja de construção. E aquilo ela fala, nossa, eu estou realizada. Quantas vezes entra dentro da casa e fala, mas não era isso que eu queria. Por quê? Porque aquela satisfação que antes a intertia, ela ia. Então, ela distraía a cabeça dela. Só que na hora que a casa está pronta, na hora que tudo está do jeitinho que ela pensava, ela vê que aquilo não supriu. Não supriu. E daí ela vê que, novamente, a cisterna dela está rachada. E ela vai ter que buscar outra satisfação. Nós precisamos aprender a viver contente. Amém? Com aquilo que temos, com aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes buscar tanto as coisas para se sentir feliz é porque não estamos buscando na fonte certa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você precisa dessa água jorrar. Nós temos que parar, porque senão vai se tornar um ciclo. Você vai buscar coisas. Quando você não encontrar em coisas, você vai querer em pessoas. E você vai sugar pessoas. E essas pessoas não vão poder te suprir. E na hora que você vê que essas pessoas não podem te suprir, elas não vão servir para você. Aí você vai se frustrar e vai novamente buscar em outras coisas que não vão te suprir. E vai indo. Um ciclo de infelicidade. Mas por quê? Por que nós precisamos buscar tanto em tantos lugares, se o próprio Jesus nos diz que Ele é essa fonte? Que Ele é essa fonte. Ele pode preencher todo e qualquer vazio. Amém? Ele pode, Ele quer. E você? Você está disposta a falar para Deus, Deus, olha, vamos tapar essas cisternas. Vamos deixar elas inutilizadas. Sabe o que uma cisterna, quando ela era rachada, para que ela servia depois? Para prisão, para cárceres, para isso que ela servia. Nós vimos o contexto de José. José foi jogado numa cisterna, rachada. Não servia para nada, serve para prender. Para prender. Então, além de tudo, não retém água e nos prende. O que te prende? Será que foi o trabalho tão duro de ter cavado isso? Mas ela não te dá água. Então, abra mão. Fala, Deus, se hoje eu tenho a oportunidade de buscar no Senhor esta fonte, que eu busque no Senhor. Que o meu coração não seja enganado por mim mesma. Não me deixe o meu coração me enganar, achando que eu posso ser feliz com qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Amém? Nós precisamos falar, Senhor, preenche, preenche, preenche esse vazio que homem algum consegue preencher. Trabalho algum, estudo algum, nada pode preencher esse vazio. E para que continuar tentando? Para que você continuar buscando, sendo que hoje o Senhor propõe a você? Filha, vamos desativar essa cisterna. Vem que eu tenho uma água a jorrar para você, para a vida eterna. Fique de pé. Feche os seus olhos. Comece a pedir para o Senhor. Se existem áreas na sua vida onde você tem cavado para você cisternas, lugares onde você tem buscado satisfação que não é o Senhor, onde você tem buscado satisfação, onde você tem buscado essa alegria que só o manancial de água viva pode te dar. Feche os seus olhos. Comece a pedir para Ele. Fala, Senhor, revela a mim.
comece a pedir, fale: Espírito Santo, revela. Tem coisas, existem áreas na nossa vida que é só o próprio Espírito Santo para nos revelar. Porque se depender de nós nunca vamos dizer: ah, não. A nossa tendência é dizer: não, eu não abandono, não, eu não estou deixando Deus. Não, a minha fonte é o Senhor. Onde está a sua alegria? Onde você se sente realizada? Onde você se sente amada? Onde você se sente protegida? O lugar mais seguro são os braços do Senhor. Você pode ter tudo. Você pode ter tranquilidade quando você está nos braços da pessoa que você ama. Mas você tem que saber que o seu refúgio deve sempre ser o Senhor. Ninguém pode te suprir. Ninguém pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Será que você tem trabalhado tanto, buscado uma realização profissional para se sentir realizada? Porque você ouvia tanto dos seus pais, das pessoas, que você não seria ninguém. E hoje você trabalha duro para mostrar que você pode. Você tem cavado cisternas que não vão poder reter a água, porque elas estão rachadas. Essa satisfação, esse senso de dignidade que você busca, você pode encontrar hoje no Senhor. Você não será mais especial se você tiver isso ou aquilo. Você é especial porque você é imagem e semelhança do Senhor. Você não será mais amada por aquilo que você faz. Quando você estiver fazendo tudo certo, quando você for a pessoa perfeita, aí sim você será digna de ser amada. Não. O Senhor, Ele te ama. Não adianta buscar com as suas próprias forças fazer aquilo que só essa fonte pode fazer. É tempo de buscar esta fonte. Falar: Deus, eu lutei tanto, eu trabalhei tanto. Achei que assim eu seria feliz. Achei que dessa forma tudo daria certo. Mas hoje eu vejo que não. Ainda que tudo esteja parecendo estar certo, mas se o Senhor não é a sua fonte, as águas não vão ser retidas. Peça para que Ele seja a sua fonte. Peça para que Ele te confronte nessa noite. Fale: Senhor, onde eu tenho buscado? Onde eu tenho buscado segurança, amor, que não é o Senhor. Reconhecimento. Oh, Espírito Santo, só o Senhor, ó Pai. Só o Senhor pode curar corações. Só o Senhor pode tocar o íntimo de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Não há nada que pode suprir, ó Pai, a ausência do Senhor nas nossas vidas. O ser humano, ele pode lutar e viver uma vida inteira sem reconhecer isso. Mas nem que seja no último momento, no seu último suspiro, ele vai ver que ele precisa do Senhor. Então, ó Pai, não nos deixe viver uma vida escassa, uma vida, Senhor, sem abundância longe do Senhor. Gera hoje, ó Pai, nos nossos corações sede e fome pelo Senhor. Que nós possamos crer e confiar que o Senhor sempre irá olhar por nós. O Senhor sempre cuidará das nossas vidas. Gera, Senhor, confiança em corações. Corações, ó Pai, que muitas vezes precisaram fazer as coisas por si mesmos.
pessoas as quais sempre tiveram que buscar, ó Deus, realizar para ter. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou antes mesmo, ó Pai, de nós te amarmos. O Senhor já nos amou. Vem com este amor sobre este lugar. Vem alcançando, Senhor, os corações. Quebranta, Senhor, as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, nos achegar a Ti nessa noite. Que toda satisfação que não seja o Senhor, oh Deus, seja hoje entregue diante da Tua cruz. E que possamos olhar para o Senhor e reconhecê-lo como a única fonte. Como a única fonte. Oh, declare. Que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, toma o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte das vidas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero chamar aqui à frente você que sente que essa palavra é para você. Você quer buscar nele a satisfação. Você quer se sentir feliz na presença do Senhor. Você quer parar hoje e abandonar hoje toda outra forma que você buscava de felicidade. Saia do seu lugar e venha declarando. Venha declarando. Fala: Senhor, eu quero beber dessa fonte. Eu não quero ter outro lugar onde eu possa ser satisfeita. Não me deixe ser satisfeita em nenhum outro lugar. Nem o melhor casamento, nem o melhor trabalho, nada pode gerar maior satisfação. É Ele que é a tua fonte. Oh, vem Espírito Santo neste lugar. Vem agindo nos corações. Venha, Senhor, trazendo em cada uma dessas mulheres o desejo de ser, ó Pai, preenchida pelo Senhor. Eu quero chamar você que é intercessora. Vem aqui à frente. Venha orar por essas mulheres. Coloque as suas mãos sobre elas e ministre a vida de Deus. Ministre a vida de Deus, o rio de Deus, um rio a fluir. Este rio está aqui. Este rio está aqui. Oh, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo neste lugar. Oh, fonte de águas vivas. Ele tem para você. Ele tem a satisfação que você tanto busca. Oh, vem Senhor. Vem saciando.
inesgotável de paz, fonte inesgotável de alegria, uma fonte inesgotável. Oh, essa fonte, ela vai jorrar de você para o seu esposo, ela vai jorrar da sua vida para a vida dos seus filhos, oh, para a vida dos seus pais. Comece a declarar que essa fonte, ela jorra sem medida. Esse rio está passando aqui, eu quero beber. Declare. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, fala o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Não, tu és a fonte, Senhor. Erga suas mãos. Erga suas mãos bem alto, porque essa fonte vai ser derramada sobre você. Você que entrou aqui triste, você que entrou aqui sem ânimo de continuar, essa água, ela vai alcançar a sua vida. Essa água, ela vai te tocar e você sairá daqui brotando, deixando brotar do seu interior, oh, aquilo que só Ele pode fazer. Então declare que Ele é a tua fonte. Oh, tu és a fonte. Essa fonte Diga, de água viva. tu és a fonte. Diga pra Ele, Essa fonte tu és a fonte. declara, eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, fala o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, Jesus. Tu és o rio. Obrigada porque tu és a nossa fonte. Oh, tu és a nossa fonte inesgotável. Oh, que esta noite, Senhor, seja um tempo onde as cisternas rachadas, elas sejam deixadas abandonadas, para que o Senhor que é o nosso manancial, venha fluir nas nossas vidas. Nós nos voltamos para Ti, ó Pai. Nós nos voltamos para Ti. Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas coisas nos distraem. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas coisas tentam ocupar o Teu lugar nas nossas vidas. Nós queremos hoje voltar para Ti.